pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Celso Mazzotti e nós vamos iniciar nossos estudos de HTML. Aqui é o primeiro vídeo, uma pequena introdução, né? Onde nós vamos analisar a estrutura, né? Conteúdo da internet, um pouquinho de história, tá? Para a gente poder não só lembrar daquilo que nós já sabemos, como também avançar um pouquinho mais que talvez a gente não saiba. Tá certo? Vamos lá então. Bom, você não pode esquecer, né, que existem 4 tipos de linguagens, né, dentro da área de informática, tá bom? Então, o primeiro tipo de linguagem, né, que nós colocamos aqui foi a linguagens de marcação, que é o que nos interessa. HTML é uma linguagem de marcação, tá? Nós chamamos de markup languages, tá? A função dela é estruturar apresentações. Não importa se é de web, página web, ou Word, por exemplo, com XDoc, né, ou DocX, tá bom? E ela tem uma característica, ela não possui lógica de programação, ela não realiza o cálculo, ela não tem acesso a banco de dados, nada disso. É só uma estrutura, tá? O segundo tipo de linguagem é a linguagem de programação propriamente dito. Ela possui lógica, ou seja, você consegue criar algoritmos, sequências lógicas de ações, onde realiza determinados tipos de trabalho. Ela realiza cálculos, muitas delas têm acesso ao banco de dados e por aí vai. O que interessa aqui para a gente, pelo fato de nós estarmos estudando interfaces, né, que HTML é a estrutura, nós vamos utilizar JavaScript também, então, que é uma linguagem de programação. Terceiro tipo de linguagem são as de estilização, que é o CSS, Cascading Style Sheets, que torna, por exemplo, um website bonito, né, elegante, com cores, com as fontes adequadas e por aí vai. Isso também nos interessa. E o quarto tipo de linguagem é a linguagem que nós chamamos de consulta. Na verdade, é manipulação de banco de dados. São os dados, né? Nós podemos acessar, nós podemos modificar, nós podemos apagar, nós podemos inserir. Que um exemplo dele é o SQL, né? Ou o MySQL, Oracle e por aí vai. Tá certo? Então, o que interessa para a gente é que o HTML é uma linguagem de marcação. É um markup language, tá bom? Então ela não serve para realizar cálculos, ela nos dá a estrutura de um site. Bom, para vocês entenderem melhor, o HTML então é um esqueleto, tá? É uma estrutura. Então, no caso aqui do exemplo de uma casa, para casa seria a estrutura básica, aquilo que sustenta. Então, o HTML é o que sustenta. O CSS trabalha com a beleza, então é a pintura, aquilo que tipo de reboco, que pedra a gente vai usar, o tamanho, as dimensões, os tipos de janelas, tudo que se refere à estética é o CSS. E o JavaScript, aí no caso, seriam aquilo que é extremamente essencial, né? Por exemplo, numa casa é a água, a eletricidade, sistemas de esgoto e por aí vai. Então, tudo aquilo que nos traz vivacidade, faz o seu funcionamento e tudo mais, é o JavaScript. Então, esses três juntos formam um website completo, tá? Só a interface, ok? Bom, a linguagem de HTML, pelo fato dela ser de estrutura, né, nós podemos aqui observar a imagem, né, do lado aqui, olha, do lado direito nós temos a estrutura e do lado esquerdo nós temos o que vai, entre aspas, né, aparecer, que é a estrutura, o cabeçalho e o corpo. HTML é um acrônimo, ou seja, uma junção de palavras onde você pega a primeira letra, que é o Hypertext Markup Language, ok? Fica HTML. É uma linguagem de marcação, como já foi dito, e ele serve para estruturar páginas, tá certo? As estruturas são feitas com tags, que são essas pequenas marcações que se encontram desse lado. Um pouquinho de história para a gente poder entender de onde veio, né, o HTML. Nós temos aqui a apresentação do CERN. O que é o CERN? CERN é uma organização europeia de pesquisas nucleares, tá? Pesquisa nuclear. Ou seja, estruturas no nível atômico, ok?
Ela foi oficialmente criada em 29 de setembro de 1954 e desde então tem realizado inúmeros tipos de projeto, né? Como, por exemplo, colisão de prótons, né? Ah, pesquisas sobre novas partículas, né? Estudos sobre matéria escura, antimatéria, né? A antimatéria quântica, tá? Entre vários outros. É de extrema importância. E lá dentro, esse senhor aqui, que é um físico britânico, o Timothy Berners-Lee, né? Nós chamamos apenas de Tim, né? Ele é um cientista de computação, é professor do MIT, propõe então a criação da rede mundial WWW, o Sistema de Comunicação entre Computadores, no dia 12 de março de 1989. E a partir de então, depois de aprovado o projeto, inicia-se as pesquisas. Em 1991, a primeira versão do HTML foi apresentada, tá? E a primeira publicação de website, de uma página funcionando com o www usando o HTML, foi em 1993. Em 1995 ocorre um versionamento no HTML, tá? E no 1997 o HTML recebe um versionamento bem mais avançado, que é o 4.0. E em 2000 o XHTML é apresentado ao mundo. Qual que é a diferença entre o HTML e o XML? Pessoal, a principal diferença entre o XML e o HTML é o rigor, é a rigidez da escrita das tags, ou seja, os comandos de HTML, tá? Por exemplo, no XHTML é obrigatório as tags serem escritas de forma minúscula, com letras minúsculas. O fechamento das tags, né, que são aqueles pequenos blocos de comando, é obrigatório, não pode deixar nada aberto, ok? O alinhamento tem que ser extremamente correto para não dar nenhum tipo de problema, tá? E por aí vai. Então são inúmeros detalhes, inclusive nos atributos das tags, né, para que tenham pleno funcionamento. O XHTML é uma tentativa de evitar erros, equívocos na hora de criação de uma página web, tá? Ele é extremamente rígido. Boa parte da comunidade acabou não gostando muito, não, porque já tinha meio que se afeiçoado à liberdade de estar trabalhando com HTML padrão e por aí vai. Nós utilizávamos então, até então, junto com o HTML, uma série de pequenos recursos vindos de outros aplicativos e programas, por exemplo. Se eu queria criar uma animação, eu tinha que usar um Flash, por exemplo, ou então fazer um jogo em Flash, uma série de coisas assim. O problema é que o Flash e determinados outros recursos que até então existiam, eles tinham uma abertura muito simples, muito facilitada para worms, né, e outros tipos de perigos, né, para hackearia, para hackers, né. Então, quando você usava um aplicativo assim, você podia pegar um vírus e por aí vai. Nesse sentido, foi feito um novo versionamento, através de estudos e tudo mais, que é o 5.0 que nós utilizamos atualmente. Qual é a vantagem? Aqueles penduricalhos que nós utilizávamos no HTML anterior, eles desapareceram. O Flash a gente não usa mais, e hoje aqueles recursos para animações e tudo mais, você pode fazer diretamente pelo HTML e o JavaScript, tá? Então, o que mudou, né, dos antigos HTML para hoje? As tags semânticas, né, apareceram com mais, nós vamos estudar mais à frente tags semânticas, tá? Que é extremamente importante, extremamente importante. O suporte nativo para vídeos e áudio ficou maravilhoso, né? Nós vamos analisar isso também mais à frente, quando nós chegarmos nesse estudo. Aumentou a acessibilidade, porque, afinal de contas, vocês não podem esquecer que existe uma grande quantidade de pessoas que necessitam de acesso e que têm algum grau de deficiência, por exemplo, né? Um deficiente visual, um deficiente
auditivo, né? E o HTML5 possibilita que esses usuários eles tenham, consigam acessar o website, consigam realizar suas compras, participar como qualquer outra pessoa, qualquer cidadão de qualquer país do mundo, tá? E o que é maravilhoso isso. E além disso, também houve uma melhora e uma ampliação das APIs, tá? O que são APIs? Pessoal, APIs na verdade novamente, ele significa Application Programming Interface, é um conjunto de normas e protocolos, tá? Que permitem que diferentes sistemas e software possam compartilhar dados agindo como pontes funcionais. Como assim? Você tem uma página, você está desenvolvendo uma página e precisa, por exemplo, realizar pagamento. Então você pega uma API de pagamento, instala os dados do usuário do seu site, pode ser transferido para essa API que realiza o pagamento. Ou mesmo, por exemplo, algo simples, todos os sites que praticamente que vocês entram hoje, né, existe lá um mapa do Google, né, para que possa exibir qual é a localização dessa empresa e por aí vai. E isso é o que possibilita são essas normas e protocolos, né, que identifica a localização plena da empresa e isso é exibido de uma forma muito inteligente para o usuário. Inclusive, ele pode abrir o mapa e dali ver qual é a distância, qual o caminho que ele deve fazer por intermédio de carro ou veículos públicos e por aí vai, né? Que é muito interessante, é muito legal. Então, as APIs é isso. As APIs, então, ficaram melhor integradas com o HTML5, tá bem? Bom, a estrutura básica do documento web, você vai utilizar basicamente a palavra HTML, head e body, tá? Esses são os três, pode observar aí, eles estão bem visíveis, né? E é obrigatório, né, você identificar que tipo de arquivo é. Então você utiliza o doctype e explica que é um HTML, um arquivo de HTML. Tá? É a primeira linha, a primeira coisa que se deve colocar antes de colocar as outras tags, tá? Ok? Então fica assim, o doctype declara o tipo de documento, o HTML é o elemento raiz, toda a página é criada dentro dele, entre a abertura e fechamento da tag. O head é o cabeçalho, onde nós colocamos metadados, ou seja, qual é o autor, que tipo de recursos de CSS nós vamos usar, biblioteca JavaScript, tudo fica no head. Tá? E o body é a parte visível do site, é onde estão os textos, as fontes e tudo mais. Ok? Bom, nesse vídeo, o que nós vimos? Vimos tipos de linguagens computacionais, vimos um pouquinho da história da rede mundial de computadores através do querido TIM, criação do HTML, né, como foi criado, que é a linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação, tá? As tags estruturantes de uma página web, né? Ok, HTML, body e head. As linhas de identificação do documento, tá? A linha de identificação, que é o doctype. Tudo bem? Essa daí foi a primeira aula e, por favor, assistam a segunda em breve, tá certo? Um grande abraço a todos.